Boa noite, prazer estar aqui com vocês para essa conversa com o Frei Beto, que de agora em diante vou tomar a liberdade de chamar de Beto. Tá certo. Beto, queria começar com uma discussão. Como você vê esse momento político brasileiro, com esse fortalecimento? Nós estávamos habituados, a nossa geração se habituou a ver os movimentos sociais que iam para a rua, movimentos de esquerda. Nós temos visto agora a gente brigando a volta dos militares. Você acha que existe um risco para a democracia nesse momento? Agora, o Brasil pode outra vez ter uma revolução militar? Ela vai reencontrando, né, as coisas e vai se chocando. Por exemplo, você passar 4 anos sem tomar uma cerveja. Nossa, a primeira cerveja que eu tomei, sabe, eu acho que, né, todo mundo devia esperar uma certa idade para tomar a primeira cerveja, porque esses meninos começam aí com 11, 12 anos, não tem graça. Aí sim, você passar 4 anos sem tomar uma cerveja, e tomar uma cerveja é paraíso. É uma liturgia, é uma coisa fantástica. Daqui da igreja, nesse momento, como você vê a igreja católica em países como o Brasil, em que os evangélicos ganham mais espaço, e você vê, qual o futuro? Bem, primeiro tem o seguinte, futuro a igreja católica? Eu sou fã incondicional do Papa Francisco, né? Realmente eu vi um milagre na igreja, que foi o Papa João XXIII. Achei que não veria em vida outro Papa tão progressista, tão aberto, tão dinâmico, e eu estou realmente encantado com o Papa Francisco. Agora, ele começou a reforma da igreja como a igreja é, piramidal, de cima para baixo. Até chegar aqui embaixo vai demorar. Porque a igreja do Brasil tinha um dinamismo muito forte no tempo do Paulo VI e no primeiro tempo do João Paulo II. Depois, muitos padres conservadores foram nomeados bispos, e todo aquele trabalho de base das comunidades eclesiásticas de base, tudo aquilo foi sendo, nunca foi censurado, mas, sabe, arrefeceu, né? Não havia mais estímulo. E já há estudos comprovando o seguinte: eu não tenho nada contra os evangélicos, eles têm o direito, sabe, de fazer a igreja deles e tudo bem. Eu posso discordar da teologia, da maneira, enfim, de algumas coisas, por exemplo, né, achar que homofobia, né, não é pecado. Homofobia é crime e é pecado, enfim, mas aí é outra discussão. Então eu vejo o seguinte: há estudos mostrando que o fato das comunidades eclesiásticas de base serem restringidas aumentou a evasão para as igrejas evangélicas. Porque nas comunidades havia Santo Agostinho. O problema de Santo Agostinho é o seguinte: Santo Agostinho teve o azar de nascer muito antes de Freud, devia ter sido o contrário. Na falta de um terapeuta, ele, que era um cara cheio de culpas do passado dele, convocou todos nós aqui para ser o seu terapeuta. Basta você, né, ler as confissões. A diferença é que nós deitamos no divã lendo as confissões de Agostinho, né, confíteo. E ali ele põe tudo para fora. Mas ele tinha essa coisa platônica da separação do corpo e espírito. Quer dizer, você só consegue elevar o espírito a Deus se você sacrificar o corpo. Mas se você soltar o corpo, você vai afinar o espírito. Isso durou, e aí veio muitas influências de tradições puritanistas. Tudo isso complicou bastante a vida da igreja. Felizmente o Francisco está tocando nessa questão, porque existe um cinismo na igreja. A igreja prega uma coisa e todo mundo faz outra. Oficialmente nenhum casal, segundo a doutrina oficial da igreja hoje, pode transar sem a intenção de procriar. E eu tinha um professor de teologia moral que dizia: olha, isso vocês vão me desculpar, não é teológico, é zoológico.
Depois eu descobri que muitos animais transam sem intenção de procriar. Quer dizer, a relação física entre animais, por mero afeto, principalmente entre os mamíferos, né? Esses casais homossexuais têm filhos. Então, se nós vamos excluir os meninos e as meninas da catequese, e aí é genial, né? É genial. Porque na hora que você... Nenhum cardeal, nenhum bispo pode falar, não, excluir da catequese. Na hora que você fala isso, e no dia 24 de janeiro desse ano, ele recebeu um transexual espanhol, que era mulher, virou homem, chama Diego. Ele tem 48 anos. Aos 40 anos, ele fez a alteração, a cirurgia. Ele tem uma noiva. E o padre da paróquia dele, no interior da Espanha, disse que ele era filha do diabo. Ele então escreveu uma carta ao Papa. O Papa telefonou para ele 2 vezes. A primeira ele achou que era trote. Lógico. Depois ele caiu em si e o Papa o convidou. Ele foi com a noiva. O Papa ligou para ele no Natal do ano passado. E no dia 24 de janeiro, ele e a noiva foram recebidos pelo Francisco. Que esses padres e bispos conservadores lá da Espanha devem estar com a cara no chão, né? Aliás, dizem que esse segmento mais conservador da igreja reza pelo Francisco com a seguinte oração: Senhor, iluminai-o ou eliminai-o. Roberto, você acha que nós vamos ainda ver o fim do celibato no nosso tempo de vida, e vamos ver as mulheres sendo ordenadas como os homens? Você acha que esse machismo da Igreja Católica... Olha, o Francisco já deu sinais claros que ele quer resolver essa questão do celibato. Por quê? Primeiro, o celibato é uma vocação, o sacerdócio é outra. Primeiro esse dado: Jesus não escolheu para apóstolos homens celibatários. No primeiro capítulo de Marcos está escrito que Jesus curou a sogra de Pedro. Se Pedro tinha sogra, qual é a dedução? Eu sei por informações muito pessoais que Pedro não gostou, porque a véia, né, já estava buzinando no ouvido da mulher dele: seu marido agora não para em casa, fica seguindo esse nazareno aí, não sei o que, não pesca mais, sabe, não está trazendo comida para casa. Então Pedro, quando viu a velha doente, falou: bem, agora ela vai bater as botas. Aí Jesus chega lá e salva a velha, né? Mas Pedro se vingou na paixão, negou Jesus 3 vezes. Teve vingança, depois que eles acertaram os ponteiros, né? Então, para Jesus não havia essa coisa, tem que ser celibatário. Aí fala: mas Jesus era, eu estava até conversando com o Drauzio aqui antes, por razões óbvias, pela mesma razão, desculpe a comparação, você perguntar por que o Che Guevara nas selvas da Bolívia não casou, não namorou. O cara sabe que não vai durar muito. Jesus começa a missão dele quando o primo dele é assassinado pelo governador da Galileia, o Herodes Antipas, que é degolado na festa lá de Salomé. Então ele pega o bastão e continua, mas ele sabia, durou só 3 anos. Então não que ele tivesse isso. Agora, por essas influências que eu falei, de Platão via Santo Agostinho, né, essa alquimia aí, entrou essa coisa do celibato obrigatório, que só foi oficialmente imposto à igreja no século XVI, no Concílio de Trento. Mas só imposto oficialmente, porque na colônia brasileira tinha padre, bispo com filho, até com escravos e tudo, né? E hoje o Brasil tem 5.000 padres casados, eles devem ser no mundo 100.000, e a maioria gostaria de voltar a exercer o ministério sacerdotal. E está precisando, porque a igreja não tem mais. Tá? Uma coisa rara hoje é você encontrar seminarista. E os poucos que tem, me desculpem, né? Mas uma boa parte está mais interessada em aprender violão que aprender teologia. Isso é preocupante, né? E as mulheres? Pois é, as mulheres é mais grave, porque a teologia medieval colocou as mulheres numa situação terrível. Elas são seres de segunda categoria na igreja. Elas não são plenamente humanas. Isso é a doutrina oficial até hoje, infelizmente. É um horror, mas é. É a famosa pergunta na aula de teologia: um escravo pode ser sacerdote? Pode, desde que ele seja livre.
E a mulher jamais, porque ela é ontologicamente inferior ao homem. Ela não tem a plenitude da humanidade. Isso é um absurdo total, mas é uma coisa que vem lá, né, da filosofia grega, enfim, de Aristóteles, Platão, enfim, essa coisa da mulher como ser inferior. Agora, isso precisa ser mudado, eu acho que Francisco vai mudar isso, e eu não vejo nenhuma razão para a mulher não ser sacerdote, bispo, papa, considerando que Jesus tinha várias mulheres no seu grupo. Elas não são chamadas apóstolas, porque os evangelhos foram escritos já quando o machismo dominava na teologia, a partir do século, fim do século I, a partir do século II. Mas se você ler o primeiro versículo do capítulo 8 do Evangelho de Lucas, você vai ver o nome de várias mulheres do grupo de Jesus. E tem dois detalhes impressionantes. A primeira testemunha da ressurreição é Madalena, não é um dos apóstolos, é Madalena. Ela foi a primeira a voltar ao grupo de apóstolos e falar: eu vi o Senhor ressuscitado. É a primeira testemunha da ressurreição. E a primeira pessoa que sai dizendo que encontrou o Messias, a primeira apóstola, portanto, é a mulher samaritana do poço de Jacó, que está no capítulo 4 do Evangelho de João. Aliás, um episódio que, se não tivesse na Bíblia, seria proibido em muitos seminários, porque esse diálogo de Jesus com a mulher samaritana é uma coisa altamente surpreendente, porque a mulher estava no sexto homem. Qualquer padre teria dito: minha filha, que horror, sua rotatividade conjugal, você está em pecado mortal, você precisa se emendar, não sei o quê. E Jesus elogia a mulher quando ele fala, né? Vai buscar o seu marido. Ela fala: eu não tenho marido. Aí ele fala: eu sei que você não tem, e esse com quem você vive, você teve 5, e esse com quem você vive agora não é seu marido. Você falou a verdade. Elogia a mulher por ser veraz. Eu digo que ela era veraz e voraz. Voraz porque ela tinha uma sede de amor, que Jesus percebeu que o coração dela estava escancarado para o absoluto. Ela é a primeira pessoa que ele diz: eu sou sim o Messias. Porque quando os apóstolos desconfiavam, ele dizia: não falem isso, não falem isso, né? E ela é a primeira pessoa que volta para a cidade para dizer: encontrei aquele que nós estamos esperando. É fantástico, sabe? E eu tento fazer essa releitura nesse livro, e nesse livro que vai sair no dia 10 eu vou lançar esse livro, Um Deus Muito Humano, um novo olhar sobre Jesus. E no mesmo dia eu vou lançar um outro livro que são as minhas viagens pelos países socialistas, chamado Paraíso Perdido, né? Viagens pela editora Rocco. Eu trabalhei na questão relação igreja e Estado durante muitos anos em países socialistas, então eu descrevo essas viagens com muitos episódios curiosos, como conversas com Fidel, Garcia Marques, Lech Walesa, enfim, tem coisas lá que podem interessar vocês. Um homem chamado Jesus, os Evangelhos. Escrevi um livro, um romance, que eu pus os 4 evangelhos em forma de romance, para quem não tem tempo nem cabeça para fazer curso bíblico. Então fui para Israel, percorri lá todos os lugares de Jesus, cheguei até na Síria, lá as montanhas de Golã, e trabalhei 6 anos nesse livro, e foi editado pela Rocco, né, que é a minha carta de amor a Jesus. De fato, é um livro pelo qual tem muito apreço. Gente, obrigado a atenção de vocês, principalmente ao Drauzio aqui, pelo esse papo, e a gente vai se encontrando aí pelas esquinas da vida. Muito obrigado a você, Beto. Foi mais do que um livro autobiográfico, mas o que te levou a voltar à tua história pessoal? Acho que é porque eu senti que eu não tinha contado tudo.